Então, estamos resolvendo as questões de matemática do concurso docentes do Instituto Federal do Maranhão, que foi realizado no ano de 2025, e essa questão ela tem o seguinte enunciado: sabendo que o número real a igual a raiz quadrada de 4 mais 2 raiz de 3 pode ser escrito na forma a igual a mais b raiz de 3, em que a e b são números racionais, podemos afirmar que uma das formas de resolver essa questão, de forma interessante, é fazer aqui que esse radicando se torne um quadrado perfeito. E aí a gente percebe que esse valor, repetindo aqui o enunciado, de 4 mais 2 raiz de 3, uma estratégia que é sempre muito interessante quando eu tenho esse estilo de questão, como a mais b, uma raiz alguma coisa, é tentar transformar isso daqui com um quadrado perfeito, decompondo, por exemplo, este 4, porque o 2 raiz de 3 seria aquela parte onde você tem 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, algum deles vai ser uma raiz de 3. Então, eu vou fazer esse 4 como sendo 1 mais 3. Então, vou só separar aqui para que a gente tenha uma ideia mais perfeita da decomposição disso aqui no quadrado perfeito. Então, isso aqui, olha, vamos perceber que seja 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. E vamos verificar que de fato isso aqui é verdade. 1 ao quadrado, primeiro ao quadrado, o último ao quadrado vai ser raiz de 3 ao quadrado, que é 3, e 2 vezes 1 vezes a raiz de 3 dá 2 raiz de 3. E sendo assim, a gente consegue fazer essa simplificação de modo que a vai ser então igual a 1 mais raiz de 3. Comparando com a mais b raiz de 3, a gente vai ver que tanto a como b são iguais a 1. E o que ele pede no enunciado é a e b são racionais, tais que... Aí ele fala aqui sobre a soma. Então, a gente vai verificar que a soma de a e b vai ser igual a 2. Exatamente igual a 2. E como está escrito aqui na letra D. Mais uma questão, essa questão assim parece ser bem complicada, em virtude de nós termos tido aqui uma função, duas funções, e aí nós temos funções compostas, mas aqui a gente vai analisar a definição do logaritmo para resolver essa questão. Se eu tenho, por exemplo, logaritmo de x na base a, na definição, isso daqui vai ser um determinado valor b, mas o que a gente quer dizer é que tanto a como x são valores que são maiores do que 0 e o a é diferente de 1. Tá. Pensando nisso, se você for analisar a função composta g de f de x, ela vai ser igual a g, vai ser igual a, que multiplica logaritmo de x, mais o nosso x, no caso quem está no parênteses é o próprio f de x, ou seja, o logaritmo de ax mais b, menos b vezes e elevado a quem está dentro do parênteses, que é o f de x, ou seja, ax mais b. Quanto a esse expoente não tem problema nenhum, mas usando a definição de logaritmo aqui, nesse logaritmando, o que nós vamos ter é que esse ax mais b tem que ser maior que 0. Maior ou igual que 0. E então o x vai ser maior do que menos b sobre a. Vamos verificar se tem essa opção aqui nos itens. Mas o que eu quero te mostrar, olha que coisa interessante, é que toda essa resolução eu cometi um erro muito grave, de propósito, para você perceber que não usou tudo o que o enunciado te deu. Primeira coisa, ele disse que o a é um número negativo. E quando eu faço essa transformação dessa equivalência de duas desigualdades, eu cometi aqui um erro que eu quero te mostrar que isso não pode ser feito de forma automática.
Então, de fato, o que é que isso aqui a gente tem que fazer? Se você tem que o ax mais b é maior que zero, nós podemos sim subtrair b de ambos os membros, e aí você não terá problema nenhum em ter que ax é maior que b. Próximo passo, então aqui o que eu fiz foi subtrair b. O próximo passo que eu tenho que fazer é dividir isso aqui por a. E aí é onde vem o problema. Porque como eu sei que o a é um número negativo, ao fazer essa divisão por a, o meu sinal ele deve ser mudado. Ou seja, x vai ser menor do que, aí aqui tem um menos, né? Menos b sobre a. E não é esse modelo aqui, ó, que está mais, que a gente fez mais atrás, sem levar em consideração a questão do sinal do a. Então, de fato, o x não é maior do que menos b sobre a. O x é menor do que menos b sobre a. E o item correto, então, não seria a letra b, e sim será a letra E. Olha como é importante que você tenha atenção a todos os detalhes de uma questão. Continuando a resolução das questões de matemática do concurso docente Instituto Federal do Maranhão de 2025, nós temos essa questão de geometria, onde ele pede, na verdade, ele aqui quer determinar o seno, então seria algo que pode envolver aqui trigonometria. Determine o seno de alfa sabendo que é ponto médio. Então aqui esse tamanho aqui, segmento BE é igual ao segmento EC, do lado BC do retângulo ABCD, em que AB é igual a 2 vezes BC. Então vamos lá, se eu chamar esse tamanho BE de A, o outro aqui também será igual a A, e aqui embaixo eu terei o valor, como esse aqui é o dobro desse, né? Esse aqui vai ser A também, isso aqui então será igual a 4A, porque é o dobro desse 2A. E aí é que nós vamos agora destacar, tomando o ponto médio do segmento AD e vamos trazer até esse ponto médio de E. Por que eu vou fazer isso? Porque como esse ângulo aqui é de 2α, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse aqui também de alfa. E aqui eu vou ter um ângulo reto. E eu vou chamar esse ponto aqui de P e nós vamos transferir este triângulo para cá, para que ele fique destacado e a gente possa entender de forma mais simples o que nós vamos fazer agora, que é buscar o que ele pede no enunciado, que é o seno. Cadê o que ele pede aqui? Ó? É o seno de alfa. Está aqui o ângulo alfa. Então nós vamos ter esse ponto que é o P, esse ponto que é o A e esse ponto que é o E. O que nós temos de medida, esse 4A, essa medida de P até E, e essa medida de P até A, esse segmento aqui, vale A. Então, para eu buscar o seno de alfa, isso daqui vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que eu não sei. Mas nós vamos buscar isso através do teorema de Pitágoras, e daí a necessidade de eu ter esse 4A aqui. Então, AE, que é a hipotenusa, então já vou deixar como é, não vou levar ele ao quadrado, porque aí eu vou fazer a raiz quadrada do quadrado de 4A ao quadrado mais o A ao quadrado. Aqui eu vou ter 16A ao quadrado mais A ao quadrado dá 17A ao quadrado. E aí esse A eu já posso tirá-lo da raiz, vai ficar A raiz quadrada de 17. Então aqui ó, vai ficar A vezes a raiz quadrada de 17. Questão bem simples, eu já posso simplificar esse A com A. Então seria 1 igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 17. O bom é que não precisa nem racionalizar, porque esse item aqui ó, já é a opção correta, é o que nós temos aqui na letra A. Então nessa questão agora de esferas, onde ele fala aqui, você olha para os itens e os itens assim já assustam, né? Nós temos aqui vários somatório, nós vamos ter uma raiz, nós vamos ter um R, enfim. N esferas de metal de raios A1 vezes R, A2 vezes R, reticências AN vezes R, se fundem para formar uma esfera maior. Assim determine o raio dessa nova esfera. E agora,
justifica-se esse somatório, já que nós vamos tomar N esferas e elas vão se fundir para formar uma outra esfera na qual a gente vai buscar o raio dessa nova esfera. E aí esse somatório seria exatamente o somatório de algo que se refere a essas esferas de metal que vão de A1 até AN. Mas enfim, o que é que a gente vai buscar com relação a esse somatório? Nós vamos pegar o volume, né? O volume das esferas. Como é que nós vamos fazer o volume dessas esferas? O volume de uma esfera, você sabe que é 4/3 de πr ao quadrado. Então, o somatório do volume de todas essas esferas, a gente vai fazer o somatório aqui, porque aqui eu vou pegar cada uma dessas esferas. Por exemplo, aqui ó, o volume dessa esfera aqui vai ser igual a 4/3 de π vezes r. Aqui é o raio também, né? Então só ajustar isso aqui. Vai ser 4/3 de π vezes A1 vezes R, isso ao cubo. Tá? Então, cada uma delas nós vamos fazer esse somatório. Então, será aqui 4/3 de π. Esse somatório aqui, nós vamos dizer que é um determinado I, que vai de 1 até N. E agora o R, que é igual a I, vezes o raio, tudo isso aqui ao cubo. Ok? Tranquilo, né? Nós fizemos a soma dos volumes de cada uma dessas esferas. Esse 4/3, por exemplo, ele pode até inclusive sair aqui. Deixa assim por enquanto, que eu acho que não vai atrapalhar em nada. E aí, olha, essa esfera, o volume dessa esfera, pela lei de conservação, né? Vou botar só aqui, ó, pela conservação das esferas, não deve se perder nada nessa condensação dessas esferas, né? Eu vou chamar de um determinado V' como o volume dessa nova esfera, que será 4/3 de π r ao cubo. Então esse V' aqui é o volume das esferas, ou da esfera. Vamos fazer assim, ó, volume da esfera maior. E aqui então nós vamos igualar, justamente por essa conservação dos volumes, o que nós vamos ter é que esse V' vai ser exatamente o somatório desses volumes, né, somatório desses volumes iniciais, que vão de 1 até o N. E como é que a gente vai fazer isso? Então, o nosso volume será dado por esse somatório, que é 4/3, ou seja, eu vou já fazer a alteração e vou colocar esse 4/3 de πr ao cubo. E aqui, ó, eu já vou colocar então esse 4/3 e o π fora desse somatório, já que isso aqui é um valor constante, não é? Vezes o somatório de I, que vai de 1 até N, de A1 a I ao cubo, vezes o R ao cubo. O que a gente já pode simplificar aqui? Ó? Esse 4/3 de π com esse 4/3 de π. E aí, como ele quer o raio dessa nossa esfera, basta que eu faça, então, agora a raiz cúbica desse termo. Então, será dada pela raiz cúbica do somatório, com esse I indo de 1 até N, de AI ao cubo, vezes o raio ao cubo. Agora, como eu estou querendo a raiz cúbica, eu posso então extrair dessa raiz o meu raio.
Por que eu não posso extrair esse AI ao cubo? Porque isso daqui envolve uma somatória, então ele não vai poder sair dessa raiz cúbica. Então o raio será igual a R, que multiplica a raiz cúbica do somatório com esse I indo de 1 até N de AI ao cubo. Essa aqui é a resposta que nós estávamos buscando e ele vai estar no item R, raiz cúbica do somatório, exatamente o que nós temos aqui na letra E.